Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse momento. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia para conosco. Não nos deixes entregues à nossa própria cegueira espiritual, Senhor. Guia-nos, ó Mestre Jesus, para que possamos em Teu nome espalhar a paz, a esperança e a caridade aos nossos irmãos. Há tantos corações necessitados e sofridos. Ajuda-nos, Jesus, a nos libertar das coisas superficiais que nos fazem mal, nos aprisionam a mente. Que a Tua luz, Senhor, e o Teu amor nos ilumine sempre. Sê conosco hoje e sempre. Assim seja. Marcas de Deus. Amor sem sofrimento é fogo para a cinza. Ser pessoa querida pode ser qualquer um. Amar sem ter o amor é construir nos céus. Quem ama aceita os outros sem mudar-lhes a vida. A abelha colhe o mel sem alterar a flor. Amor e sacrifício são as marcas de Deus. Emmanuel. Nós, deste planeta, já vivenciamos e experienciamos muitas dificuldades, muitas tragédias, muitos motivos de sofrimento em que irmãos atacam irmãos, maltratam pessoas de todas as formas possíveis, procurando fazer consciente ou inconscientemente algum tipo de mal a outras pessoas. Se pararmos e pensarmos em nossa memória, certamente vamos recordar de diversas situações em que crimes, maltratos, tragédias foram causadas entre nós, irmãos em humanidade que somos, exatamente ainda por este momento de violência, de ignorância, de falta de conceitos ainda alicerçados no Evangelho de Jesus, mas que certamente começam não como grandes movimentos trágicos, começam em coisas mínimas, coisas do dia a dia. Aquela situação em que duas pessoas, por exemplo, disputando uma mesma vaga de um emprego, por exemplo, e uma consegue. E a outra, ao invés de se esmerar na continuidade, na busca, termina sentindo ódio, inveja. Ou aquele colega de sala de aula que os dois estudaram juntos, fazem a prova, um tira uma nota espetacular e o outro, por um ou outro detalhe, perde alguns pontos e se sente diminuído, se sente maltratado, se sente reduzido diante do outro e termina no final sentindo também aquele sentimento ruim, nutrindo aquele mau sentimento em relação ao outro. Assim, da mesma maneira, nós vemos aqueles casos em que uma pessoa consegue algum bem material na vida e a outra pessoa, ao invés de felicitar-se com aquilo que o outro recebeu pela bondade divina, como possuidor, porque sequer somos proprietários das coisas que aqui hoje temos, mas como possuidor, não consigo me alegrar com aquilo que o outro tem. E no final das contas, acabo agindo de maneira invejosa ou não querendo que a outra pessoa seja feliz com aquilo que possui. E são tantos os exemplos que vão se avolumando, coisas do dia a dia, e que com o passar do tempo, se não vamos tratando e cuidando desses pequenos sentimentos, essa erva daninha que vai entrando em nossos corações, se não cuidarmos dela, certamente se torna algo grande. E lá no Velho Testamento, no capítulo 4 do livro da Gênesis, o primeiro livro bíblico lá do Velho Testamento, ali há uma narrativa muito especial que conta talvez a primeira grande tragédia humana para mostrar que exatamente ali alicerçou-se num sentimento de inveja, de ciúme, de egoísmo, como grande causador, aquilo que os Espíritos vêm reforçar no Livro dos Espíritos, quando nos mostra com clareza que o orgulho, a inveja, a vaidade, o egoísmo, o ciúme são a base de todo tipo de maledicência que ocorre nesse mundo, sejam as pequenas situações ou as grandes tragédias, como aqui mencionamos. Nós falamos aqui da história dos dois irmãos, Caim, o irmão mais velho, e Abel, o irmão caçula, né, que posteriormente ainda teve um outro aí de Adão e Eva, mas especialmente esses dois. Caim
que era o lavrador, o que trabalhava nas terras, e Abel, aquele que era o pastor das ovelhas, que cuidava das ovelhas. E a história narra de forma muito sintética, né, em alguns parágrafos, alguns versículos bíblicos, em que eles, na verdade, foram ao trabalho e apresentaram a Deus as suas oferendas. Como Caim era um lavrador, apresentou vegetais, e como Abel era pastor, apresentou uma carne, toda a estrutura. E era muito comum no passado os deuses valorizarem a estrutura da carne. E acabou que então, quando Deus dá atenção à carne e não olha com a devida atenção para os vegetais, aquilo que Caim havia trazido, há ali uma geração de um sentimento de inveja, um sentimento de ódio. E naquela hora, então, depois de algum instante, Deus ainda teria, né, no relato bíblico, conversado com eles e perguntado: mas por que ficaste nervoso? Por que seu rosto caiu num sentimento de tristeza mesmo? Porque naquela hora, Abel, que havia cumprido bem o seu trabalho, Caim também havia feito a sua tarefa. Mas nós não vamos ficar hoje aqui, talvez, tentando procurar interpretações. Vamos apenas avançar naquilo que essa história simbólica, incrível, tem para nos mostrar. Porque se certamente um fez tudo o que estava ao seu alcance e o outro também, então ambos cumpriram a sua tarefa. A forma de esperar algo em troca e o sentimento que cada um carregava é que talvez tenha sido diferente. Porque o texto é muito claro quando diz que ambos estavam em campo, estavam trabalhando. Não estavam, por exemplo, no templo. Estavam no trabalho do dia a dia, como nós. Nós nos encontramos e nos vemos diante dessas situações é quando estamos no trânsito e alguém, por exemplo, fecha ou buzina, ou quando somos mal atendidos por alguém e de repente despertamos um sentimento ruim naquela hora, ou como disse, quando alguém vence algo, ganha, desde uma coisa mínima, como um jogo de futebol, por exemplo, ou, por exemplo, uma prova, uma conquista de um emprego ou de um concurso, em que não nos sentimos confortáveis com a felicidade alheia, com aquilo que o outro consegue, e então entramos naquele baixo teor espiritual que o Livro dos Espíritos já nos esclarece, o sentimento, especialmente do orgulho, do egoísmo, associado a essa ideia da inveja. Essa questão que é epidêmica no mundo de hoje, em que nós desejamos não ter ou ser como as pessoas são ou têm, mas nós desejamos o que elas têm, o que elas são. Nós não criamos a ideia dissociada de que podemos alcançar também o sucesso, as benesses materiais. Nós procuramos, de alguma forma, desejar o que a outra pessoa tem, inclusive justificando-nos, de alguma forma, sendo que estamos ali buscando sermos melhores a cada dia, quando no fundo estamos querendo que o outro não esteja naquele lugar. A inveja nos coloca nessa sensação de insegurança. Somos as pessoas, obviamente, invejosas que analisamos os outros, prestamos atenção em todos os detalhes da vida alheia, para exatamente perceber em que ponto nós somos superiores ou podemos ser melhores. Mas no fundo nos sentimos inferiores a eles. E essa repressão desse sentimento por muito tempo, especialmente nos ambientes religiosos, olha, você não pode sentir inveja, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, nos colocou numa sensação de profunda repressão, em que nós de repente dissemos para nós mesmos, em algum momento dessa jornada evolutiva da vida de várias encarnações: se eu não posso, eu não sou. E se eu não sou, isso que eu estou sentindo aqui é algo positivo, porque eu não posso sentir inveja de jeito nenhum. Quando, na verdade, hoje descobrimos, não só pela lúcida, esclarecida, os ensinamentos trazidos, especialmente pela nova literatura, capitaneados aí, talvez por Joana de Ângeles, falando exatamente sobre o aspecto psicológico do ser humano que precisa se identificar, se reconhecer, mas também hoje, todo o avanço da psicoterapia, da psicologia, toda ela envolvendo e mostrando o quanto o ser humano precisa se conhecer, se observar e se afirmar ainda cheios de defeitos, como somos. Não negá-los, não simplesmente dizer eu não sou, eu não tenho, eu não posso sentir isso de maneira alguma, mas do contrário, como Santo Agostinho menciona no Livro dos Espíritos, quando ele diz que o grande objetivo e a forma de nós nos conhecermos a nós mesmos
É exatamente analisando-nos. Conhece-te a ti mesmo aos poucos, identificando esses elementos. Porque nós hoje, como não podemos, usamos aquelas famosas frases, né? Eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata, eu não posso, na verdade, levar esse desaforo aqui, eu preciso devolver. Quando no fundo ainda sentimos a inveja, deixamos esses elementos tomarem conta de nós e às vezes ficamos pensando, né? Será que nós somos mesmos capazes de vencer essas mazelas, essas pequenas coisas que vão entrando na gente aos poucos e de repente já perdemos o controle? Sim, nós somos capazes. E interessante é que na questão 933 do Livro dos Espíritos, quando perguntados exatamente nesse sentido, se o homem é capaz, e entendendo, né, se ele consegue, na verdade, vencer as mazelas materiais, se ele também consegue vencer as mazelas morais, os Espíritos nos dizem que certamente as mazelas materiais até nem sempre dependem do homem, né? As circunstâncias da vida os colocam em situações difíceis. Mas as mazelas morais exclusivamente dependem de nós. Vencê-las e tratá-las. Curioso é a terminologia utilizada quando eles dizem, né? A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que desconhecem esses vermes roedores. Palavras dos próprios espíritos quando assim nos trazem a ideia de vermes roedores que vão aos poucos comendo e nos destruindo por dentro, porque o invejoso e o ciumento, segundo os próprios espíritos também nos dizem, vivem em contínua febre, não é incansável, porque toda vez que você adquire ou consegue ou conquista algo, você de repente olha para o lado e deseja, conquista e quer o outro, o do outro. Então nunca termina. É um combate incansável. E é bom lembrar que é natural. Trata-se de um sentimento que obviamente veio aí de todo o instinto de conservação, também tratado na literatura espírita básica, mas que com o passar do tempo, ao invés de se tornar um instinto de conservação e um instinto de proteção, se tornou um instinto de defesa e de repressão ao outro. Quem aqui tem filhos deve se lembrar ou se recordar da criancinha que quando vê o nascimento do irmão mais novo, já começa, na verdade, a ficar ali cheio de ciúmes. Ele deseja as coisas, ele muda, ele age, transforma-se, vira uma outra criança quando nasce o caçula, exatamente porque ele começa a ter aquela sensação de que está perdendo algo. Como se ele, porque ele ainda não entende nessa existência, que ele terá as mesmas coisas relativas à sua experiência, à sua condição. E o outro, os cuidados que dele necessitam, como um bebê certamente precisa. Então a inveja termina sendo uma construção milenar desses instintos. E à medida que nós fomos alicerçando esse sentimento de inveja dentro de nós não percebemos a hora em que nós deixamos nos dominar exatamente por ele. Por querer aquilo que é do outro. Naquela estrutura que os gregos já mencionavam com imensa sabedoria, quando Platão, então, traduz a ideia do amor platônico, aquele que deseja, que pretende ter aquilo que não possui. E isso nos mostra a importância de nós querermos mudar, transformarmos-nos, olharmos, por exemplo, para alguém que nós entendemos ser uma pessoa modelo, que possa nos ser um guia, como Jesus o é, e olhar e dizer, eu quero ser assim um dia. Eu não sou, mas eu amo a ideia de ser assim um dia. Ou aquela pessoa que tem uma condição de trabalho, ou que tem um objeto material, em que eu ainda pretendo ter, desejar, querer, chegar e alcançar, é o que Platão nos dizia. Nós amamos aquilo que não temos. A história da grama do vizinho ser mais verde que a nossa. Mas para equilibrar, Aristóteles, que logo na sequência veio, traduziu esse amor de uma maneira também interessante, mostrando da importância de nós amarmos o que somos. Não desejarmos apenas aquilo que não temos, mas amar aquilo que temos também, amar aquilo que somos, para exatamente equilibrar essa balança e não permitir que apenas o amor que desejo do outro se torne esse amor doentio. Porque iguais nós nunca seremos. Belíssima a estrutura trazida ali na questão 811 do Livro dos Espíritos que nos esclarece. Não adianta nós equilibrarmos tudo, colocarmos todo mundo igual, igualzinho, com as mesmas riquezas, os mesmos entendimentos, a mesma percepção, a mesma noção de aprendizado, a mesma educação. Nós somos espíritos diferentes. E seria uma falha imensa imaginar que se colocássemos todos iguais, isso duraria muito tempo.
isso não duraria. Por isso, os espíritos nos dizem com muita franqueza sobre esse assunto. O mais importante não é simplesmente nivelar, é combater o egoísmo, que é essa chaga social. É combater essa inveja que ainda nos toma de assalto e faz com que nós queiramos o do outro. Para separar aquilo que é admiração daquilo que é inveja. A inveja é essa definição, como já dissemos, de querer o do outro. A admiração é você desejar ter ou estar naquela condição já avançada ou diferente da sua, por assim dizer, se melhor ou pior, cada um é que tem o seu gosto, né, em imaginar isso. Mas para chegar lá, é preciso analisar-se. E, obviamente, de alguma forma, nós eliminarmos esse nosso modo de proceder, a observarmos os nossos hábitos, as reações que temos. Santo Agostinho menciona com muita sabedoria que sempre à noite fazia anotações sobre tudo aquilo que vivia, sobre as experiências, o bem que deixava de ter feito, o mal que havia realizado, porque assim ele começou a perceber que ele se libertava de certas prisões que ele mesmo havia construído para si, reações que ele antes achava que eram naturais, de repente ele percebeu que não eram. Ele mesmo havia as construído. Mas obviamente há pessoas que não querem, que não vão querer se analisar, porque sabem que é difícil. Nós, às vezes, se pararmos agora e pensarmos, será que eu já fiz alguma vez uma análise honesta de como eu sou, de quem eu sou, por que eu ajo assim, por que aquela pessoa me irrita, por que aquela pessoa me causa tanta inveja quando ela consegue alguma coisa, eu acho tão ruim. Quando paramos para pensar sobre isso, nós começamos a entender a dificuldade que é. E aí nos apegamos àqueles velhos costumes, os nossos preconceitos, as nossas crenças. Mas aqui a belíssima literatura também do Livro dos Espíritos, quando de forma engrandecida e muito lúcida, Kardec pergunta então aos espíritos na questão 909: pode o homem, pelos seus próprios esforços, vencer estas más inclinações? Pelos seus próprios esforços? A resposta é singela e diz sim, e frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, fazendo esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Então, de alguma forma, nós temos condições de vencermos a nós mesmos, tomando consciência de quem somos, das más inclinações, examinando nosso dia a dia, como uma belíssima resposta da questão 919, trazida, né, nesse caso aí, por Santo Agostinho, para que pensemos efetivamente a nossa comparação é conosco mesmo. Voltando lá na nossa conversa inicial, que vamos avançar nela logo mais, quando vemos Caim não compara-se consigo mesmo. Caim não se observa, ele se compara com o outro. Ele olha para Abel e cria um parâmetro. E esse parâmetro o coloca naquela condição. Se eu não posso subir até ele, então eu prefiro rebaixá-lo. Eu diminuo o meu complexo de inferioridade maltratando o outro, colocando-o abaixo de mim. Esquece de si mesmo e se compara com o outro. E aí sofre. Sofre porque não consegue uma referência real de quem já foi, de quem quer ser. Se pensarmos nisso em existências anteriores e futuras, trata-se de um martírio. Porque sempre estaremos nos comparando com o outro. Puxa, aquela outra pessoa é tão perfeita, aquela outra pessoa é tão boa, e eu sou tão mal. E não consegue perceber que até aqui o quanto caminhou, o quanto conseguiu construir, o quanto conseguiu fazer. E aí a tendência nesse sofrimento, que não consegue alcançar os patamares alheios, é tentar derrubar, trazer para perto de si. É mais ou menos como fazemos quando estamos às vezes doentes. Alguém nos chega e diz, olha, calma, vai dar certo. A tendência muitas vezes da mente adoecida e do corpo adoecido é dizer, não, não vai, você não sabe o tanto que eu estou sofrendo, e traz a pessoa para o seu sofrimento íntimo. Da mesma forma, o invejoso vai o fazê-lo, porque está sim, doente da alma. No texto de Gênesis, capítulo 4, quando Deus então diz para Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado já jaz à tua porta.
dizendo para Caim: olha, você vai fazer as coisas não é só para ganhar alguma coisa em troca, não é uma barganha com Deus. É fazer o seu melhor, é entregar. Porque nós sabemos que fazer o bem já é uma vitória. Deixar de fazer o bem possível já é uma derrota. Não é preciso fazer o mal, como Kardec e os Espíritos nos esclarecem. Deixar de fazer o bem possível já é um caminho para não ocuparmos nossa mão, nossa mente, e enchermos então daquilo que o velho ditado popular já nos diz, não é? Que mente vazia e mãos vazias, oficina do mal. Porque ali, certamente, se eu não faço o meu melhor, não entrego o que é possível, como diz o texto bíblico, o pecado, o mal, já está à porta. Então Deus manda lavrar a terra. Ou seja, Caim vai lá, planta, e diz para Abel: Abel, vai lá, pastoreia, cuida, e cada um vai fazer a sua parte. Mas nessa hora, quando Caim percebe que o seu irmão o faz, entregou com desvelo, e o pai lhe garante alguma atenção naquele sentido, é naquela hora então que nasce esse desejo, como falamos. E aí aquela velha historiazinha, né, que a gente já viu muito, talvez em filmes, em desenhos, né, o anjinho ali dizendo: vai lá, cumpre sua parte, faz o seu melhor, trabalha, dedica, entrega com amor. E do outro lado, né, aquela figurinha icônica, né, de um diabinho falando: não, olha, não faz de qualquer jeito, ou então não entrega isso. Naquela hora, de alguma maneira, nós sentimos que não entregar direito, ou sequer fazer, nos coloca numa posição cômoda, numa posição mais fácil. E aí o que nós fazemos? Matamos Abel. Aquele que estava pronto a entregar o melhor, a fazer com dedicação, com capricho, com amor, com intensidade, para evitar exatamente o mal alheio, isso exige sacrifício, isso exige dedicação, isso exige um esforço profundo de cada um. E esse esforço não aceito, nós acabamos criando justificativas e dizemos: olha, eu sou filho de Deus, eu mereço um descanso. E anestesiamos a nossa mente aos poucos, quando somos indiferentes com aqueles que porventura nos pedem ajuda. Quando alguém nos manda um recado e chega à nossa frente um pedido de socorro, uma doação, ou qualquer outra coisa, ou bate a porta de nossa casa um pedido de ajuda, ou alguém nos manda um pedido de oração, apenas uma oração, que passamos reto por aquilo, começamos a analisarmos-nos profundamente, porque ali, sem percebermos, no germen da indiferença, na ideia de que estamos absolutamente ocupados, incapazes de ajudar com nada, estamos certamente fortalecendo o Caim dentro de cada um de nós. O Caim que não consegue observar o outro. Tanto que na resposta ao pai, quando então é questionado, e como vamos falar mais à frente, ele sequer considera a ideia de que Abel, ele deveria cuidar dele. Deus, naquele momento, ainda reforça com Caim: quando lavrares a terra, não te dará mais força. Você, na verdade, vai angariar a força da própria terra. É do seu trabalho, não é de esperar nada. É a consciência nos avisando que mesmo no trabalho, quem mata, quem é indiferente, quem maltrata os outros, no trabalho consegue angariar ainda força para seguir adiante. Mas Caim não entendia o recado. O sentimento de egoísmo tão firme em si, quando então Deus pergunta a ele: onde está Abel, o teu irmão? Que é o tema da nossa conversa de hoje. Caim, onde está teu irmão Abel? A resposta de Caim é um ícone e um símbolo para cada um de nós. Porque Caim diz: eu não sei, por um acaso sou eu o guardador do meu irmão? Numa profunda indiferença, pensando apenas em si, não cuida de ninguém, não olha para ninguém, esqueceu, e obviamente nesse tempo ainda não conhecíamos a parábola do bom samaritano, em que aquele homem viu um desconhecido, não sabia nem quem era, desnudo, maltratado, semi-morto, e foi ao encontro fazer por ele tudo
tudo o que podia. Caim mostra a outra faceta. Não sei. Não sei, numa profunda indiferença, mas ele mesmo, certo de que naquela sequência, Deus, o Pai, não iria matá-lo ou maltratá-lo, porque isso não faz parte da misericórdia divina, ele cria para si mesmo um mecanismo que nós aos poucos vamos criando e que não nos ajuda, mas apenas nos desperta, o mecanismo de culpa. Quando então o próprio Caim menciona, é maior a minha maldade do que a que pode ser perdoada. Já assumindo o engano de ter maltratado, matado simbolicamente esse Abel, essa ideia de pensar no outro, maltratando o outro. Se eu não mudo essa minha postura, obviamente a consciência há de me afetar. E aí eu começo então a perceber que as coisas do mundo me mantêm ainda com esse sentimento de culpa. Eu não queria desejar isso. Eu não queria sentir isso. E vamos reprimindo, sem nos permitir verdadeiramente olharmos para nós e dizermos, eu ainda sinto isso. Mas na próxima experiência que Deus me enviar, eu vou me cuidar. Eu agora vou passar a, como diz o próprio texto do homem de bem, aquele que eu sinto inveja, eu orarei por ele. Ainda que em silêncio eu pedirei a Deus forças para que eu possa rezar por aquele que quem não gosto, para que aos pouquinhos eu possa compreender aquilo que está lá no livrinho, um tanto desconhecido, mas uma belíssima obra, Chico Xavier Pede Licença. Um livro escrito com Hermínio de Miranda e que traz ali uma ideia muito bonita sobre a consciência. Que essa consciência que acusou Caim naquela hora, ela iria sim fazê-lo sofrer. Mas faltava a Caim ainda um detalhe: crescer. Crescer em amor. E essa fala desse belíssimo texto, desse livrinho, mostra que o espírito vai se punir sozinho. Mas esse símbolo há de mostrar também que não era preciso destruir Caim. Perguntamos entre nós, é preciso destruir quem mata, quem maltrata? Se dissermos sim, cuidado. Porque muitos de nós ainda estamos matando, maltratando filhos, conhecidos, pessoas próximas. Quando as tratamos mal, quando dizemos palavras comparativas que maltratam as pessoas, nós estamos, de alguma maneira, matando-as espiritual ou psiquicamente. E aí, se dissermos que os assassinos devem ser maltratados e destruídos, talvez estejamos nos colocando também na fileira daqueles que precisam ser destruídos. O que vai totalmente de encontro àquilo da proposta de Deus, quando já mesmo lá no Velho Testamento dizia, não matarás, no livro de Êxodo. Então essa perspectiva de destruir e destruir o destruidor, isso no final das contas não é a proposta divina. E Abel, então, que representa esse símbolo desses espíritos, como nós, que ainda estão cheios de defeitos, mas que aos poucos já estão se pacificando, que já aceitam os desígnios divinos, que não irão maltratar, mesmo que os maltratem, mas que continuarão cumprindo com o seu dever todos os dias, fazendo o melhor. Essa proposta é que essa história nos traz. É essa ideia que vem ali nos mostrar que é preciso primeiro nós termos essa disciplina conosco, de entendermos com clareza quem somos. Porque se verdadeiramente, como lá na questão 621, a lei divina está construída, está edificada, está escrita em nossa consciência, esses que já conseguem hoje viver entregando o seu melhor, fazendo o bem, rezando pelas pessoas, que nós olhamos como às vezes grandes pessoas, é bom que nos lembremos que em outras vidas eles estiveram no mesmo sufoco para tentar vencer os seus egoísmos. Olhamos um Chico Xavier e lembramos e pensamos com carinho, puxa vida, eu queria tanto ser como ele. Mas não lembramos quantas existências aquele homem levou para construir essa vitória sobre a inveja, sobre o egoísmo. E aos poucos foi entendendo que esse assassinar, esse maltratar as pessoas, por certo, nós sabemos o quão perigoso, o quão equivocado isso é diante das leis divinas. É como dizem os espíritos, né, cortar um fio da expiação ou da missão alheia. Não é só o corpo que eu destruo. Não é só a mente que eu destruo. É um maltratar profundo.
mas sempre Deus há de julgar pela intenção e não somente pelo fato. Se a nossa intenção for aquela exatamente ligada ainda aos nossos sentimentos de fraqueza, de inveja, de indiferença, nós ainda estamos aí procurando responder as questões: por que tem tanta gente má nesse mundo? E talvez não estejamos percebendo quão mal nós ainda somos quando assim fazemos com as pessoas. As deixamos esperando, as maltratamos com os nossos dizeres, com os nossos pensamentos, com as fofocas veladas, com as conversas atravessadas, com os comentários inoportunos. E nesse fundo, nessa ideia, cada um, obviamente, será, segundo inclusive os espíritos, culpado conforme a crueldade, conforme a intenção. Mas a doutrina consoladora já nos mostrou tanto, já nos disse tanto. Então, meus irmãos, numa noite como essa, cabe nos perguntarmos verdadeiramente: será que eu estou meditando ou raciocinando sobre o que estou fazendo em relação às pessoas? Porque lá no tribunal da nossa consciência, alguma hora a pergunta há de aparecer: Caim, o que fizeste ao teu irmão? É a hora de nós nos lembrarmos que nos perguntarão certamente quando chegarmos, por exemplo, no mundo espiritual, desencarnarmos, quando essa chegada a hora, não vão nos perguntar quantas vezes fomos à sopa, quantas vezes nós entregamos alguma doação, quantas palestras nós preparamos. Não. Certamente isso vai contabilizar algo em prol de cada um que o fez. A grande pergunta é: o que cada uma dessas coisas fez ou promoveu de verdadeira mudança dentro de cada um de nós? Não basta ir à sopa, não basta fazer a palestra. Se não houver uma transformação interna, se nós não nos transformarmos verdadeiramente, no momento do teste, seremos Caim. Mataremos o Abel, a figura, o símbolo da entrega, do sacrifício, daquilo que pode fazer de melhor, para voltarmos aos velhos atavismos do passado. Então, meus amigos, por certo, talvez esteja batendo a nossa porta hoje a pergunta: Caim, onde está Abel? Rômulo, onde está Abel? Humberto, onde está Abel? Renata, onde está Abel? E cada João, cada Maria, cada pessoa, onde está Abel? Onde está o irmão que eu te enviei para que você pudesse amar nessa experiência de vida? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a belíssima frase que fora da caridade não há salvação. Onde está o irmão que nos foi enviado para fazermos a caridade? Se eu matei esse irmão de frio, de fome, de ódio, de indiferença, pelo meu esquecimento, pela minha maneira rude de tratar as pessoas, em algum momento eu promovi algum tipo de atentado ou massacre contra qualquer uma das pessoas que estão comigo, e que essa pessoa de alguma forma sumiu, perdeu-se, desvencilhou-se do caminho, a pergunta é: onde está esse irmão? Onde está o Abel que te enviei para trabalharem, amarem e se cuidarem? É aí que nós vamos responder. Nessa hora, convém que nós paremos e pensemos com imenso amor. O que eu terei para responder a Deus nessa hora? Será que serei como Caim e diremos a Deus: não sei, eu era responsável por alguém? É a pessoa que ainda, obviamente, até agora não se mexeu, não entendeu aquilo que está lá como o grande objetivo da encarnação. Passar pelas experiências e vicissitudes da vida, sejam elas expiatórias ou missionárias, e participar da grande engrenagem divina. Ainda não entendeu, ou pelo menos fez que não entendeu, para exatamente não se entregar a essa mudança. Ou responderemos como o bom samaritano, que do contrário, chegou ao pé do sofredor, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e cuidou dele. E responderemos então, com a maior tranquilidade possível, que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance por todos, estejam eles dentro de nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer dos ambientes por onde andamos. E ainda temos uma terceira via. Se não sabemos exatamente, não somos como Caim, ainda atrelados ao egoísmo, à inveja pura,
que não se ocupa de cuidar de ninguém, se não estamos no outro lado, como o bom samaritano que entregou-se por completo a auxiliar mesmo quem não conhecia, então Deus nos ofereceu um exemplo maravilhoso na figura de Paulo de Tarso, quando ali, após a visão de Damasco, o convertido então pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez a maioria de nós nessa noite estejamos nos perguntando isso. Quando Deus, obviamente, em nossos sonhos perguntar: Caim, aonde está o Abel? A gente ainda não sabe. Não estou acostumado, não parei para pensar. Então nos lembremos de Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? Porque então Deus vai dar a orientação, Jesus vai nos orientar. Ali ele disse: entra na cidade e lá te será explicado o seu caminho. Que nós possamos então receber, por conta dessa misericórdia divina, que cuida de cada um de nós, exatamente esse conceito. Que nós possamos entrar na cidade. Que Jesus possa nos dizer, ao nos perguntar: Caim, aonde está o teu Abel? E se nós não soubermos, ele então possa nos dizer: entra na cidade, entra na doutrina, entra neste cristianismo redivivo, entra numa nova proposta de vida. Procure conhecer o seu próximo, esteja ele dentro de teu lar ou fora dele. E assim, quando começarmos então a observar as pessoas e nos observar, o nosso sentimento, o nosso desejo vai ser de cuidado. E quando então estivermos em campo, como Caim e como Abel estiveram, quando cumprirmos a nossa tarefa e fizermos tudo que estiver ao nosso alcance, auxiliarmos o próximo, amarmos as pessoas, apresentaremos então a oferenda a Deus. Deus olhará a nossa oferenda, olhará a do irmão que nos acompanha, que fez certamente ainda mais porque tinha mais condições de fazê-lo. E quando Deus então receber aquela belíssima oferenda do irmão, nós olharemos para ele e diremos: que felicidade! Que bom que Deus recebeu a oferenda do meu irmão. Senhor, o que tenho é só isso. Mas foi feito com todo o coração também. Deus olhará e talvez, e com certeza, entendendo o limite de cada um, mas olhando dentro de nosso coração, dentro de nossa consciência, de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance e que estamos felizes pelo irmão que ali está, ele também há de nos acolher. Como o pai, encerrando essa nossa conversa de hoje, lá na parábola do filho pródigo, em que o filho vai, usa todas as riquezas, passa fome, passa todo tipo de tortura e dificuldade, e quando volta para casa, é recebido com imenso amor. E o outro filho, que ali estava, o Caim, na ideia de Jesus, não se sente nem irmão daquele que chega, porque fica com um sentimento de inveja de ver o pai entregando tanto a quem tanto errou. Mas ele estava sendo convidado. Venha participar da festa. Dê o seu melhor, ainda que pouco, mas faça com carinho. Meus irmãos, façamos nós com carinho. Não nos comparemos com o Abel que está ao nosso lado, mas sintamos-nos felizes com a entrega do irmão que conseguiu vencer a si mesmo e fazer algo melhor. E olhando assim, ao não perder tempo com o sentimento de inveja, olhando para o outro, gastaremos toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todo o nosso amor na nossa tarefa, no cumprimento das nossas obrigações nessa encarnação. Que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer, para que a hora que essa pergunta chegar em nosso coração e formos questionados: onde está o teu irmão? Nós não titubeemos e diremos ao Senhor: estava ali, senti compaixão, cuidei e fiz tudo o que podia, tudo o que estava ao meu alcance. Nós possamos estar engrenados nessa grande tarefa, todos nós juntos, uns ajudando os outros, para que assim sendo, esse mundo tão esperado de regeneração, que não começa de outro jeito, senão através desse nosso conhecimento. Que Deus nos abençoe, fortaleça, proteja cada um nessa tarefa de autoconhecimento e de transformação desse mundo. E eu agradeço o carinho e a atenção de cada um de vocês nesse tempo que estiveram aqui conosco nessa conversa. Deus, nosso Pai de bondade e amor por todos nós, queremos te agradecer pela vida e pela oportunidade renovada de estarmos juntos
reunidos em nome de Jesus para concretizarmos o aprendizado do Teu amor nesta oportunidade. Na nossa pequenez, Senhor, ainda não sabemos exatamente trabalhar com esta energia que permeia todo o universo da Sua criação. Por isso, rogamos a Jesus que nos ajude a fazer vicejar o amor que Deus colocou em cada um de nós, como a virtude de todas as virtudes. Dai-nos força, Senhor, para vencer e nos proteja de nós mesmos, pois que o homem velho ainda se apresenta de forma forte dentro de nós, arraigado no solo do egoísmo que ainda carregamos. Que possamos aproveitar, Senhor, todos os momentos e fazer as nossas atividades nos lembrando de iniciá-las e finalizá-las com as bênçãos de Deus, de forma que possamos perceber em cada uma delas a chance de aprender a amar, buscando para nossas ações a motivação de fazê-las da melhor maneira possível, entendendo que nossas energias amorosas alcançarão nossos irmãos do caminho. Abençoa, Senhor, o estudo da noite e que nós estejamos atentos para sermos esclarecidos e buscarmos a vivência dos Teus ensinamentos. Assim seja.